Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. Olambra, para quem não conhece, é uma estância turística, é a cidade das flores, em São Paulo. Hoje, 29 de agosto de 2021, último domingo do mês de agosto. Já estamos indo para a primavera, mês de setembro, mês das flores. Amigos queridos, como todos os domingos às 20 horas, nós temos um grande convite. Abrimos e convidamos Jesus para os nossos lares. Sintam-se abraçados, vão chegando, vão se acomodando. Quem desejar, pegue o seu evangelho para que possamos juntos agora refletirmos na mensagem do Cristo. É também um momento em que a gente faz renascer a esperança. Uma sociedade hoje tão conturbada, aliás, como também sempre o foram, né? Os embates nas lutas do dia a dia pela consumação de muitos desejos e também de muitos projetos, e por vezes nós avançamos o sinal. Nós esquecemos que a vida tem um calendário, e essa pausa nessa corrida louca em que a vida nos situa é justamente para nós refletirmos sobre esses valores. Aproveitando, mandando um abraço para Cida, um abraço para Yasmin, e eu vou pedir, eu pensei que estivesse fora do ar, mas eu acho que não. Amigos queridos, estamos pelo Facebook e pelo Instagram. Pelo Facebook, eu acredito que esteja tudo bem, porque agora começamos a visualizar, eu pensei que estivesse fora. Então, sintam-se todos muito abraçados, é um momento muito especial no domingo, quando nos reunimos. Boa noite, Maria Dolores, seja bem-vinda, que bom, estamos aqui. Aqui temos a Cida, a Yasmin, não dá para saber, é Desiaduque, não dá para saber, deve ser um sobrenome. O nome é este mesmo, Desiaduque, com K final. Mas não é o nome, o prenome, né, como se diz. Boa noite, Valdeci, boa noite, Marli, que bom. Amigos queridos, para quem ainda não colocou o seu copinho, a sua garrafinha de água, aproveitem, providenciem a sua água para, ao final, ela ser magnetizada. É a Niva. Tudo bem, Niva. Boa noite, então. Desiaduque é a Niva. Niva. Que bom, Niva. Mas, olha, vocês providenciem um copinho, uma garrafinha de água. Aqui, no nosso lar, nós gostamos de colocar um copinho para cada membro da família. Mas fiquem à vontade. Tem famílias que gostam de colocar uma garrafinha para todos os membros da família e vão consumindo enquanto tiver a água. Boa noite, Carmelina. Boa noite, Marilza. Que bom, amigos. Providenciem a água, providenciem o evangelho, ou pelo celular, ou evangelho físico, porque agora muitos se utilizam do iPhone, do celular, para que a gente possa acompanhar juntos. Olá, Gleice Luz. Agora tudo se iluminou com a chegada da Gleice. Que bom. Não é verdade, Roberto? Está correto, corretíssimo, né? Mas, amigos, 20 horas, nós vamos iniciar lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós convidamos vocês a também, quem desejar, realizar, num outro momento da semana, o Evangelho no lar com os familiares que estiverem juntos, aqueles que tiverem crianças, ou aqueles que às vezes morarem sozinhos, ou que os familiares ainda não compartilhem desse mesmo interesse, mas não deixem de fazer o Evangelho no lar. O Evangelho sempre no mesmo dia, no mesmo horário.
contribui para fortalecer o nosso lar, o nosso ambiente onde nós nos situamos, o nosso prédio, a nossa rua, o nosso condomínio, o nosso residencial. Então é muito bom. Boa noite, Maria de Lourdes, Sueli. Que bom, Sueli, estamos aqui juntos. Vamos abrir então numa página do livro Vinha de Luz. Eu abri na mensagem 130, Amai-vos. É uma mensagem que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículos 18. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Muito interessante. Vou repetir para que a gente grave na acústica das nossas almas. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículos 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções. Não exalta conveniências. Não impõe condicionais. Não desfavorece os infelizes. Não menoscaba os fracos. Não faz privilégios. Não pede o afastamento dos maus. Não desconsidera os filhos do lar alheio. Não destaca a parentela consanguínea. Não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. Senhor, com alegria em nossos corações, abrimos nossos lares para te receber. Tu disseste, Senhor Jesus, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. Sentindo, Senhor, a tua presença em nosso lar, em nossos corações, nós só podemos festejar esse momento de tanta luz, de tanta proteção, de tanto amor. Vamos iniciando mais esse evangelho em nosso lar. E só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Você é conosco, agora e sempre. E assim seja. Roberto vai dar início ao Evangelho. Como todos os domingos, nós estamos no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas. E eu gosto sempre de lembrar, não é necessário nos recorrermos a essas preces para orarmos. Mas no início do surgimento do Espiritismo, como muitos irmãos ainda tinham dificuldades em saber como orar, Kardec selecionou algumas orações, vindo através dos benfeitores amigos, e fez uma coletânea de preces. E o Roberto hoje vai dar início a mais uma prece.
Esta de hoje está no item 57, já do capítulo 28 mencionado, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prece por um agonizante. Aquele que está, digamos, nos estertores da dor e que naturalmente perante a medicina se classifica como paciente terminal. E lá no prefácio, Kardec nos apresenta essa situação dizendo da seguinte forma: a agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, neste momento, o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa às vezes essa passagem para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Eu, neste momento, gostaria de fazer uma pausa para refletirmos sobre esta segunda frase, em que Kardec diz que é penosa, às vezes, essa passagem. Vamos nos colocar na situação daqueles que tenham tido todas umas experiências infelizes, em que nós magoamos, nós ferimos, nós agredimos, nós vilipendiamos, desvalorizamos, roubamos direitos autorais, aparentemente coisas menores, mas o braço dito forte da lei humana não nos alcançou. E agora, perante o chamado juízo de consciência, que é o único juízo que realmente prevalece, nós somos então tomados desses pesares. E isto aí faz com que a nossa agonia seja inenarrável. Então, para esses, Kardec chama muita atenção, porque essa consciência agitada, que não está tranquila, porque quando a pessoa está em delito, ela só se pacificará volvendo-se para reparar os erros, e não sendo possível, tocar-se pelo sincero arrependimento. Alguma coisa, Leila? Não, pode ir. Tudo bem. Também ele fala que aquele, e é uma realidade, a gente diz assim, que está com o pé na cova. Então, Kardec diz que está com um pé neste mundo, literalmente, e com o outro pé no outro. Então, para aqueles, continuando, cujos pensamentos, ao contrário, não é que buscam, não, é que buscaram, está no pretérito, o que foi feito, né? Buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que o prendem à terra. E nada tem de doloroso os seus últimos momentos. Alguém diz assim, olha, mas ainda quando na chamada campa rasa, antes de fechar o caixão, ela está sorrindo. Então está pacificada. Porque buscou os valores inaccessíveis, plantou-os, e está agora às vésperas de iniciar a colheita, com o trespasse desta existência para a vida real, a vida espiritual. É verdade. Quem assistiu o nosso Poesia dos Imortais de quarta-feira, nós trouxemos para fazermos uma leitura da poesia, ampliando um pouco o entendimento da poesia, que era imortalidade. Nós trouxemos trechos do livro Cartas de uma Morta, que é um livro, para quem não conhece, que merece ser lido e estudado. Foi uma obra que veio através do nosso Francisco Cândido Xavier, e ele tinha apenas 25 anos, foi uma das primeiras obras. E essa morta é a sua própria mãe, a mãe do Chico, que se utiliza da mediunidade do filho para trazer o relato. Eu estou lembrando isso porque aqui nessa prece por um agonizante, fala daqueles que ainda aqui como encarnados, mas já buscavam esse infinito, já não eram apegados à matéria, e no momento do desencarne, no momento que esses laços são rompidos, vai ser de uma forma muito menos dolorosa. E é muito interessante, muito bonito e muito, assim, um aprendizado muito grande,
porque ela vai contando no livro desde do primeiro momento, desde do momento do desenlace, qual foi a reação, como que foi a chegada ao mundo espiritual, como que é o ambiente do mundo espiritual. Cartas de uma Morta. Aqui mostra aquele que é apegado sofre muito, mas aquele que já busca o lado espiritual quando ainda é encarnado, ele vai ter essa separação de uma forma tranquila, muito serena. Correto. Eu gostei da expressão, Leila. Merece ser lido, porque a gente diz assim, é voz corrente, né? Vale a pena ler. Pena subentende-se sofrimento, pena, penúria, penoso, né? Um estado penoso, ou seja, difícil. Então merece quando há realmente conteúdo, contém valores. Então a gente se debruça para apreciar e ler o livro e aprender com ele. Então esse Cartas de uma Morta é um dos livros de cabeceira do bom espírita. Todo espírita, porque o espírita já é alguém que se propôs a ser bom. Mas continuando, diz assim ainda Kardec, ainda no prefácio. Apenas um fio liga, então, a alma ao corpo, enquanto que, no outro caso, profundas raízes a conservam presa a este. Ou seja, está comparando as duas situações. Aquele que somente teve olhares, cuidados para as coisas deste mundo, e aquele que buscou as coisas do infinito, ou seja, do mundo espiritual, em outras palavras, ou como Jesus nos ensinou, o reino dos céus. Então, aquele que acumulou tesouro só aqui na terra, nesta hora, ele está nessa dualidade. O quanto que há aquele que se dedicou aos valores apreciados, como sejam as virtudes que os ladrões não roubam, as traças não corroem. Então, este daí, ele está no estado de plenitude. É como que aquele preso que obtém o seu alvará de soltura, no dia da sua libertação. E é assim que enquanto que o outro que não se preparou suficientemente, ele estará ligado, e ainda depois do desenlace do corpo físico e do corpo espiritual, ele ainda estará ligado àquilo que foi objeto de suas atenções em termos de valores materiais. Ficará preso a esses valores durante ainda muito tempo. E não fosse esse socorro das preces intercessórias, que aqueles que aqui ficam ou farão por ele, muito mais tempo ele ainda aqui demoraria. E encerrando, Kardec diz assim, em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. E aqui, entre parênteses, Kardec fala mais adiante, ainda nessa coletânea, quando veremos a preces pelos doentes. E também reporta-se ao livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, no capítulo 1, que tem o título de O Passamento. Então, recordemos, nós falamos sobre o Evangelho, e é a nossa temática desse dia, domingo, 8 da noite, mas não podemos deixar também de compulsar, quer dizer, de folhear os demais livros da codificação, o Pentateuco kardeciano, e particularmente nesse aqui citado, O Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, que é ainda o subtítulo dele. Mas quando nós vemos aqui Kardec falando sobre a prece, que exerce uma ação poderosa, e logicamente que nós não estamos preparados para nenhum tipo de separação. Uma separação através da morte, uma separação de um ente querido que vai para um lugar distante, morar em outra cidade, em outro estado, em outro país. Nosso coração fica triste, fica oprimido, isso é natural. Mas, ao invés do desespero, que muitas das vezes acontece nesse momento, se nós conseguirmos, ao invés do desespero, orarmos por aquele doente que está prestes a retornar à verdadeira vida,
nós vamos auxiliá-lo muito, vamos abrandando aquela agonia, vamos aliviando os seus sofrimentos, vamos envolvendo ele de tal maneira que ele vai se pacificando, porque também o doente, ele muitas das vezes, ele está preso ainda à matéria com medo, ele tem muito receio, ele não sabe o que vai se deparar do outro lado. E se nós que aqui estamos também entrarmos nessa mesma sintonia com o enfermo, ao invés de auxiliarmos, vamos dificultar mais ainda esse rompimento desses laços. Por isso é que muitos benfeitores amigos fazem aquela que muitos dizem assim, a melhora da morte. A melhora da morte é o quê? O paciente recebe um plus a mais. Aí a família fica mais esperançada, relaxa, aí às vezes a família vai dormir, porque o paciente teve uma melhora, e nisso os benfeitores se aproveitam deste momento e rompem os laços, porque a família estava dificultando o rompimento dos laços. Mas, por outro lado, Kardec também aqui finaliza dizendo assim, em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. E Kardec pergunta aos benfeitores, no Livro dos Espíritos, e eles respondem que há situações em que o espírito já não se encontra mais ali. Está somente o corpo físico, mas o espírito, que é o imortal, que é o que vai continuar, ele, pelos merecimentos que ele possui, ele já foi recolhido. O espírito já não está mais preso ali, naquele sofrimento. E há casos também, como o caso, por exemplo, de Joana de Cusa, você recorda, Roberta? O que acontece no momento que as labaredas começam ali? Aliás, estava Joana e o seu filho, né? E o filho pede a ela, a mãe, que abjurasse ao Nazareno, ou seja, que negasse, né, a sua vinculação ao Evangelho do Cristo, e ela o repreende. Ou seja, ela não aceita a abjuração proposta, e ali passa o ensinamento para todos nós. Ou seja, nós em muitos momentos seremos provocados a ficar ao lado do Cristo ou do lado oposto. E é o chamado momento do testemunho cristão. Todos nós somos chamados, alguns numas instâncias menores, ou numa cota menor de sacrifício, outras na maiores, culminando inclusive com a própria vida. Mas aí, nesse momento, e para quem não recorda, Joana de Cusa, que depois, várias reencarnações, sempre como Joana de Ângeles, a benfeitora do nosso querido Divaldo Franco, mas na época de Jesus, Joana de Cusa, chegou a conviver com Jesus lado a lado. Jesus retorna ao mundo espiritual. E quando ela está ali, que as primeiras labaredas começam, Jesus, em pessoa, vem e recolhe o espírito de Joana de Ângeles. Ela não chega... Esse detalhe é muito importante, Leila, porque neste momento ela não sente mais o crepitar das chamas, nem a consumpção do corpo físico, porque já foi desligado imediatamente dele. Tinha méritos, né? Tinha méritos. Muitos méritos. Mas a prece, nós vamos deixá-la para a semana que vem. E hoje nós vamos, então, agora convidamos todos vocês, aproveitamos, mandando um abraço para a Gilda, para a Eudócia, para o Arnaldo, para o Luiz Felipe, para a Niva, para o Pedro Balalai, para todos que estão aqui conosco, a Márcia, Maria Ângela. Amigos queridos, se por acaso passou alguém eu não vi, peço desculpas, mas sintam-se abraçados. É muito bom estarmos juntos. Vamos agora criar essa grande rede de esperança para aqueles que estão participando conosco pela primeira vez. Nós fazemos o Evangelho no Lar todo domingo às 20 horas,
convidamos a colocar um copinho ou uma garrafinha de água para ela ser magnetizada e nós podermos tomar ao final. Agora nós vamos fazer a nossa vibração, os nossos agradecimentos e também nós pedimos aos benfeitores amigos, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, porque apesar do nosso centro espírita ser o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, mas o benfeitor espiritual da nossa casa espírita que se colocou ali presente, que foi visualizado na porta do nosso centro espírita, foi o nosso venerável Dr. Bezerra de Menezes e aceitou o convite de ser o nosso benfeitor. Então essa equipe espiritual já está a postos, mas aqueles que agora estão nos acompanhando, que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em confiança, mantenham-se em sintonia. Mas aqueles que estão bem, estão mais harmonizados, mais tranquilos, vamos criar agora uma grande rede de doação. Vamos oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade, porque os benfeitores se utilizam de nós, do nosso magnetismo, das nossas vibrações, manipulam, transformam em medicações, aliviam, consolam, despertam a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. E com a permissão de Deus, também, juntos, nós podemos curar. Então nós vamos vibrar por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, por todos os pedidos que chegaram até nós, de enfermidades, de aflições, vários tipos de situações, mas vamos vibrar também por toda a humanidade. Então vamos juntos agora. Senhor Jesus, confiando, Senhor, em Ti, no Teu amor, no Teu poder, vós que sois o governador espiritual do nosso planeta Terra, que vieste até nós em pessoa para nos ensinar o amor, a fraternidade, a tolerância, o perdão. Nós, Senhor, te pedimos, permita com que teus emissários do bem se juntem a nós. Que possamos agora, Senhor, criar essa grande rede de esperança, essa grande rede de luz espiritual, a envolver todo o nosso planeta Terra. Que possamos visualizar o nosso planeta se iluminando. E que teu amor, Senhor, possa pulsar em cada coração e que possamos envolver todas as nações. Principalmente, Senhor, essas nações que vivem em conflitos. Que seus dirigentes e seus povos possam perceber que o único caminho é o diálogo. O único caminho, Senhor, é o respeito, é a fraternidade, é a tolerância. Nós ainda, no planeta de provas e expiações, raro o dia que não há algum lugar, alguma região, algum país, aonde haja lutas, guerras, violência. Mas nós sabemos, Senhor, que o amor, como nos ensina Pedro, o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. E nós sabemos também, Senhor, que nós temos a condição de transformarmos o nosso planeta através do nosso amor. Que nós podemos dissipar as trevas e a luz se fazer presente através dos nossos melhores pensamentos e sentimentos. E nós oferecemos agora, Senhor, do nosso amor para transformar a toda a humanidade. E nós vamos confiando em Ti, Senhor, nos Teus trabalhadores que em Teu nome aqui se encontram, e vamos juntos adentrar nos lares,
pacificando as famílias, harmonizando os corações. Vamos juntos agora, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão padecendo de dores físicas, de dores morais, juntos possamos agora transformar, criar esperanças, coragem, fé, confiança. Vamos vibrando muito amor. Vamos vibrando muita paz. Vamos envolvendo a todos os pedidos que chegaram à nossa casa. Irmãos agora nos leitos dos hospitais, nas UTIs, vão sendo acolhidos, vão sendo tratados, vão sendo reequilibrados nas suas necessidades. E nós vamos confiando nos emissários do bem, entregando na mão de cada benfeitor amigo a continuidade desse trabalho. E vamos juntos magnetizarmos agora as garrafas de água, os copinhos de água, que agora à distância aguardam a magnetização. Vamos juntos agora magnetizarmos as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, os pulmões artificiais, as máquinas de hemodiálise. Vamos magnetizar os centros cirúrgicos, preparando para as cirurgias que serão realizadas, envolvendo a todas as equipes médicas, cirurgião, anestesistas, instrumentadores, toda a equipe sendo envolvida, preparando-se espiritualmente para acolher a todos os pedidos de cirurgia que chegaram à nossa casa. E nós vamos entregando na mão desses emissários. Vamos agora juntos, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E confiando no amor de Jesus, nós entregamos a cada benfeitor amigo o complemento desse trabalho e dirigimos agora os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Dirigimos os nossos pensamentos àquele companheiro mais intolerante, mais difícil, que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E nós vamos juntos com esses emissários do bem, vamos envolvendo a cada um e vamos confiando no trabalho que vai sendo realizado. E nós vamos dar um tempo para podermos dirigir as nossas súplicas aos benfeitores amigos.
confiando no amor que está sendo oferecido, nós só podemos agradecer e convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores. Agora ao nosso lado, impõe suas mãos amorosas sobre nós e nós vamos sentindo todo o amor de Jesus se fazendo presente em nossas vidas. Nós vamos sentindo uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça e suavemente vai envolvendo cada célula perispiritual. E essa energia de cura se expande, envolvendo todo o nosso corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nós vamos dar agora um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Gratos somos, Senhor, por tudo que recebemos e te pedimos, Senhor Jesus. Permita, Senhor, com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações, Senhor Jesus, durante todo o transcorrer desta semana, que possamos estar juntos novamente no próximo domingo, participando desse banquete de luz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a cada benfeitor amigo, a cada emissário do bem, por tudo que recebemos. Agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando mais este Evangelho em nossos lares e convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Muito bom estarmos juntos. Depois desse banquete de luz, só podemos dizer muito obrigada, Senhor. Queridos amigos, amanhã, segunda-feira, 20 horas, temos a nossa palestra da semana. Terça-feira, o nosso estudo do Evangelho. Quarta-feira, Poesia dos Imortais.
e quinta-feira, somente pelo Facebook, na quinta-feira, é o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Quem porventura ainda não conheça os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram, SEAC 2012. Juntos podemos muito. SEAC 2012. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Vamos semear a luz. Aproveitando, mandando um abraço também para Lohane. Lohane, seja bem-vinda, Lohane, Camille, que bom. Todos os amigos queridos aqui conosco. Então, amanhã, 20 horas, a doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Então, como tudo que é bom dura pouco, né? Pelo menos é temporário. Aliás, como tudo mais. Né? E recordando ainda uma passagem do Chico, eu gosto muito desse fecho, de falar ainda um pouquinho do Chico, que ele estava num de seus piores dias. E aí, de repente, aparece-lhe, aliás, não lhe aparece, né? Manifesta-se, e o benfeitor que eu assisti, o Emmanuel, e diz assim, mas o que houve, Chico? Ele falou, eu estou tão acabrunhado por conta disso e disso. Ele detalha, aí o Emmanuel fala assim, Chico, fica tranquilo, porque, olha, isso passa. E o Chico, inspirado, né, buscando confirmação, mas passa. E o Chico ficou tão alegre. E aí o Emmanuel falou, olha, isso também passa. Ou seja, os momentos alegres, os fugazes, são processos de construção da nossa experiência, né? Enquanto espíritos em busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa perfeição, portanto. Então, mais uma vez despedindo-nos, agora sim. Então, uma boa noite, um bom descanso para todos, uma excelente semana para todos. E na próxima, domingo, se assim Deus o permitir, que nós aqui nos encontramos, reservando esse momento especial para nós confraternizarmos. Até lá, então. Não, aqui é...